Oi galera, tudo bem? Hoje então vamos conversar um pouco sobre o A Noite da Espera. Esse é um novo livro do Milton Ratum. Ele foi lançado, se eu não me engano, ou em dezembro ou em janeiro, não tenho mais muita certeza agora. E ele é para ser o primeiro volume de uma trilogia, se eu não me engano, que vai se chamar O Lugar Mais Sombrio. Bom, o que eu conheço do Milton Ratum para ter escolhido isso aqui? O Milton, ele fala bastante sobre região Amazonas, né? Região que ele conhece, porque lá ele viveu a vida toda, acredito eu. Eu já li O Órfãos do Eldorado, que é sensacional, um livro que mexe bastante com misticismo, que mexe com as crendices que trouxeram portugueses e espanhóis e gente tudo quanto é canto para o nosso país, no meio do Amazonas, tentando achar ouro e etc. Uma história de amor muito bonita, meio entrecortada, muito triste no meio. É um livro muito maluco, mas muito legal. Eu já li O Dois Irmãos, que acho que é o meu favorito dele. Que linguagem é aquela que ele usou para narrar aquela história? Que bonito, sabe? Que relação bacana, que personagens tão fortes que ele criou. Eu me apaixonei por aquele livro. E li também O Relato de um Certo Oriente, que confesso que esse eu preciso reler. Eu tenho poucas memórias deste livro. Confesso que eu fiquei bastante perdida com o narrador, que eu nunca sabia quem é que estava conversando comigo na hora. Eu demorei muito para me tocar sabe, com o que eu tô conversando. E agora vim para esse aqui. Eu pedi para a companhia me mandar de presente. A companhia foi muito gentil e mandou aqui pela parceria. E eu fui achando que eu ia ler o Milton Ratum dos livros dele, né, amazonenses. E esse aqui ele fez um deslocamento muito grande. E talvez isso aqui tenha me frustrado um pouco na leitura. Porque eu gostei do livro, porém não amei, tá? O livro vai contar a história do Martim, que é o personagem principal e nosso narrador, e ele vai narrar a história de uma maneira bastante interessante. O presente dele é ele em Paris, e ele em Paris está num estúdio meio que revisitando anotações que ele e os colegas fizeram de alguns anos antes, enquanto eles estavam em Brasília. Então o livro é composto por páginas de diário, só que diários do presente e diários do passado acho que se não me engano são 5, 6 anos antes. Por que a época, por que Brasília, por que Paris? O presente dele ele está no exílio, ele está fugindo do Brasil, porque a nossa história começa na década de 60, quando o golpe da ditadura militar, civil-militar, acabou de ser dado, né? E ele acabou de se mudar para Brasília, ele era de São Paulo, os pais se divorciam e ele tem uma grande notícia de que ele vai ter que morar com o pai e não com a mãe, que é com quem ele sempre teve maior vínculo, maior intimidade. Ele vai ter que morar com esse pai que sempre foi meio obscuro, um pai bastante distante, porque a mãe vai morar com outro cara e o cara é um artista plástico, ela é professora de francês. Os dois não têm muito dinheiro, não tem como sustentar o menino e ele vai ser então despachado com esse pai lá para Brasília. Então ele muda-se. E o pai, é incrível como na história, conforme a ditadura vai abrindo seus bracinhos e as coisas vão acontecendo, o pai é um grande entusiasta dos ditadores, do militarismo, e esse pai vai se fechando cada vez mais para esse adolescente. A gente entende que quando ele chega lá, ele estava acho que no final do ensino médio, segundo ou terceiro ano, e a gente vai acompanhar os primeiros anos da faculdade dele na UNB lá de Brasília. E ele vai para uma faculdade pública, ele vai para uma faculdade em que o pensamento que está sendo criado ali é um pensamento muito questionador, principalmente em relação ao Estado. Ele faz parte de uma elite pensante, de alguém que naquela época conseguia fazer uma faculdade. E o cara faz um curso de humanas, ele faz um curso que a gente entende que é arte com arquitetura, com urbanismo. Ele está estudando raciocínio, arte, filosofia, ele faz parte de um grupo de teatro. Ele é um cara muito ativista. E ele vê o pai dele defendendo completamente o oposto do que ele pensa e do que ele acredita. Então é tenso, gente. Primeiro que dentro de casa há essa confusão, há esse afastamento. Na escola, na faculdade, né? Quando acontece o AI-5, a gente vê que ele também vai se afastando da faculdade, porque a faculdade vai morrendo aos poucos. Os professores vão se demitindo em massa, como um manifesto, ou vão sendo afastados pela ditadura, somem. Os colegas dele vão primeiro se agrupando e querendo lutar contra aquilo, mas depois os colegas vão também se afastando, sendo perseguidos. Ele trabalhava numa livraria em que o
dono tem todo um ar comunista ao redor e a gente vai ver a livraria perdendo os clientes e fechando ao longo da história. A gente vê o nosso personagem perdendo as coisas. Esse é um livro sobre perda. E é um livro que o nome é muito bacana, né? A minha interpretação dele, que pode ser que não tenha nada a ver com o que o Sr. Milton Ratum esperou, né? Mas a noite desce em cima dele, gente. Simplesmente tudo fica terrível, tá? Ele perde contato com a mãe, que vai parando de mandar cartas. A mãe vai trocando de cidade, de repente o endereço dela muda ou para de aparecer o endereço. A mãe marca um encontro com ele e ela não vem mais. Então a relação com a mãe está sendo perdida pouco a pouco, ao ponto que ele acha que ela está desaparecida, que ela está escondendo um segredo dele, que esse segredo envolve esse pai que vai se transformando num cara autoritário, num cara perigoso, num cara violento, pelo que as cartas da mãe vão dando de indício para ele. Então ele também vai perdendo essa parte da família. A avó, o avô, eles também vão se falando cada vez menos. Então cai noite sobre a família dele. Cai noite sobre o emprego, porque ele trabalhava na livraria e não vai conseguir mais trabalhar por conta da perseguição. A faculdade dele está parando pouco a pouco e os professores que estão sendo substituídos, né, vão se afastando da faculdade, que eram os caras que ele gostava, e vão sendo substituídos por pessoas que ele acha que estão com medo da situação, então estão dando aulas bastante superficiais pelo medo. A turma dele, apesar de ter muita coragem e vontade de fazer as coisas, conforme as amarras da polícia vai apertando, tem uma galera que vai espanando. É um livro terrível, tá? Em que você vê que fez noite na vida dele, no Brasil, e o que nos resta? Esperar. Que o livro, como faz parte de uma trilogia, ele termina num momento em que o que a gente pode fazer a respeito? Medo, tem que esperar melhorar, porque tudo simplesmente caiu ao redor dele. E como a gente sabe que ele está num exílio, né, parece que ele está pensando numa fuga. Então, em vez de lutar, ele está indo embora e esperar a situação melhorar em outro local. Bom, eu acho muito difícil julgá-lo ainda, para ver se é uma atitude covarde ou necessária, não sei. Mas dentre os amigos dele, ele é o menos ativo politicamente, assim, ele é bastante omisso. Eu entendo que talvez seja um medo desse pai que o azucrina, que o persegue, que o vigia. Medo porque ele acha que essa mãe desapareceu por causa desse pai. Então ele tem medo que o mesmo aconteça com ele. Então eu não sei se ele é uma pessoa traumatizada, se ele tem um medo lógico que qualquer pessoa teria numa situação como aquela. Se ele é um grande de um covarde, não sei, eu não sei julgá-lo ainda, tá? O que eu não gostei? Como o livro é narrado em formato de diário, essa ida e volta, chegou um momento que eu falei, eu não quero saber sobre você em Paris. Ele não conta nada sobre Paris que você fale, putz, tá fazendo sentido o que tá acontecendo em Paris sobre o que aconteceu antes, 6 anos antes. Sei lá, tem uns trechos sobre Paris ali que não encaixou em lugar nenhum, aquele negócio pra mim tá solto. Talvez porque vai se conectar com o que vai acontecer no próximo livro, etc. Mas trechos soltos, inusitados, desinteressantes. Tem páginas do diário dele sobre a ditadura, Brasília especificamente, porque ele foi morar na capital, onde as coisas estavam acontecendo, e tem trechos que eu falo, oi, eu entendo que você é um adolescente, que você também quer falar sobre, sei lá, sua primeira transa, seu primeiro beijo, mas eu não tô afim de saber sobre isso enquanto o pau tá comendo lá fora, entendeu? Não, eu quero que você me fale sobre a política. Teve umas coisas que me incomodaram, mas teve cenas assim que eu honestamente não sei o que fazer com elas. Eu não sei o que essa cena tá fazendo aqui nesse diário, entendeu? E cenas realmente que eu falei, por que você tá me contando isso? Não tá nem engrandecendo a personagem psicologicamente falando, porque tá falando sobre um amigo dela, eu nem sei quem é esse amigo, e isso aqui não tá adiantando nada pra política da situação. Achei que tem coisas soltas, que de novo, é o primeiro livro, talvez faça sentido no segundo, mas é a minha percepção do primeiro, tá? Ao mesmo tempo que apareciam cenas incríveis, que você falava, gente, imagina o que deve ter acontecido, que a gente não fica sabendo, né? Imagina o que deve ter sido para as pessoas que viveram naquele local, naquela época, tentando ser o que os amigos dele aqui querem ser. Que medo! E que terrível, que tenso, sabe? Que coragem para muitos deles. E que mundo clandestino que se criou. Que não é só porque tem os ditadores no poder que, mano, a galera continua traficando, fumando maconha, faltando da faculdade,
numa época ainda de bastante libertação sexual, em que todo mundo pegava todo mundo, inclusive amigo pegava namorado do melhor amigo, uma loucura que eu falei, gente, como assim, esquisito. Umas coisas que, sei lá, tá bom, você tem um ditador no poder, tá bom, você tem um militar, legal, eles usam armas, isso não vai impedir que as pessoas sejam elas e façam o que elas queiram fazer. Uma brecha a gente sempre acha. A corrupção parece que é um troço nato do povo brasileiro e que a gente usa ela em todos os níveis da nossa sociedade, para os bons e para os ruins. Sei lá. Achei um livro crítico, um livro interessante, mas não me apaixonei. Era um livro que eu não tinha vontade de ler, assim. Eu tava lendo porque ele é pituco, a letra é gigantesca, ó, você não tem dificuldade nenhuma de passar por isso aqui, e porque eu sou a primeira do que há de vir, sabe? Porque é um autor que eu gosto, mas eu fiquei acho que 20 dias sem relar nele e não senti falta nenhuma. E eu terminei porque faltava, você sabe, faltava 100 páginas. Eu falei, vai, vamos terminar porque dá pra terminar, vamos terminar logo. Esse é daqueles que se eu largasse num canto, pela metade, eu ia me lembrar da existência deles anos depois e falar, nossa, por que eu parei isso aqui? Por quê? Porque a gente para livros que não nos cativam. E é isso, tá? Gostei, quero continuar a ler, mas tá vago ainda, não mexeu comigo. Espero que os próximos sejam mais interessantes, certo? Então tá bom, gente. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.